Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Os irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 20. Hoje, dia 9 de julho, dia do diácono, segundo a Igreja Evangélica. Então, hoje nós vamos entender o que é o diácono, segundo a Bíblia, como nasceu o diaconato. Diácono é apenas um cargo ou é um chamado? Hoje, a gente também vai ver a origem da palavra diácono, no grego, e a origem do cargo do diaconato na igreja primitiva. Porque todos nós temos um compromisso com o ministério, seja obreiro, seja diácono, líder, ou até um cooperador na igreja. Todos nós somos compromissados com o ministério. Amém, irmãos? Quem achou Mateus capítulo 20, dá um brado pentecostal. Vamos ler o versículo 26 ao 28. Diz a Bíblia. Deixa eu começar pelo 25, na verdade, né? Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser, entre vós, fazer-se grande, que seja vosso serviçal, ou criado. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, ou escravo. Depende da tradução. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, irmão? Só aqui, pode sentar glorificando ao Senhor. Irmão, no reino de Deus, a posição não é igual ao propósito. Todos nós temos um propósito, nem todos têm uma posição ministerial, mas isso não diminui ou exclui o seu propósito. Cada um de nós tem um propósito, e a sua posição na igreja não determina o seu propósito. Quem escolhe servir, ele está vendo a verdadeira grandeza. Porque a palavra do Senhor aqui diz, Jesus, essas palavras são de Jesus, né, quando ele chamou os 10 que ouviram, né, no versículo 24 diz, indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus chamou eles para junto e falou: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Jesus está falando aqui porque no Império Romano, quem era o maior tinha grande autoridade. Então só possuía autoridade quem era grande. Quanto maior no Império, maior a autoridade. E aqui o que o Senhor explica é que no reino de Deus é diferente. No versículo 26, o Senhor Jesus nos diz: Não é assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E na minha Bíblia tem um asterisco em serviçal que diz ou criado, né? Tem essas duas opções aqui, aparecem na minha Bíblia, juntas, né? Você sabe qual é a palavra original em grego para serviçal? Diáconos. Bonito, né? Diáconos. Diáconos em grego não é uma palavra, não é um substantivo abstrato, é uma palavra dinâmica, porque ela não determina posição, ela descreve uma ação. Diáconos é o ato de servir a alguém. O ato de trabalhar para o bem de outro. E é diferente como Jesus fala aqui no versículo 26, o Senhor usa a palavra diáconos, e no versículo 27 ele fala: E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, ele faz diferença entre grande e primeiro. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Na minha Bíblia também aparece duplicado, né, com asterisco servo, que diz ou escravo. Porque a palavra aqui, original em grego, aqui é doulos, que significa escravo. Escravo, já trouxe, se eu não me engano, 2 ou 3 pregações atrás,
que significa alguém que pertence totalmente ao seu senhor. O servo, a palavra servo aqui, que é a tradução da palavra escravo. Então, quando você diz que você é servo do Senhor, você está dizendo que você é totalmente dependente do seu Senhor, pertencente totalmente ao seu Senhor. E a vida do escravo, ou seja, a vida do servo, que a palavra usada é doulos, a vida do doulos, é viver para exaltar ao Senhor. Esse vai ser o primeiro. Mas quem quiser ser grande, precisa ser diáconos. Precisa trabalhar para o bem do outro. E o Senhor faz essa distinção aqui. Só que a gente tem a tendência de achar que um trabalho, o diaconato não é um ministério. Inclusive, no meu período de intercâmbio, no Evaristo, né, lá só é considerado ministro de missionário para cima. Obreiro e diácono nem recebe unção, pastor. Não derrama óleo, não. Só apresenta na igreja, esse aqui agora é obreiro, esse aqui agora é diácono. Só recebe azeite derramado na cabeça a partir de missionário. A partir dali, eles dizem que é ministro. Mas olha que interessante. Paulo cita em Romanos, capítulo 15, versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Esse versículo foi traduzido que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Sabe qual é a palavra original usada aqui para ministros? Adivinha? Diáconos. É ministro, é servo, ele trabalha em favor do bem do outro. Então, olha esse versículo, irmão, ele traz o maior paradoxo. A gente pode dizer que é o maior paradoxo. Se não for o maior paradoxo, é um dos maiores paradoxos da Bíblia. Porque Jesus, Rei dos Reis, aceitou se fazer servo. Tem a emblemática cena de Jesus, na passagem que Jesus lava os pés dos apóstolos. E a gente vai ver mais à frente aqui que a Bíblia diz que o Senhor veio para servir. Então, irmãos, o diaconato, ele é um ministério. Então, não é um ministério que foi criado apenas após a vinda de Jesus, com o estabelecimento da igreja primitiva. O diaconato, ele já existia. Servir já existia. Os levitas, descendentes de Levi, da tribo de Levi, chamados levitas, eles desmontavam o tabernáculo, limpavam, organizavam, guardavam, protegiam e preparavam tudo no tabernáculo para honrar a presença de Deus. Que eram chamados levitas. Hoje a gente tem a gíria, né? Que a gente chama de levita quem toca o instrumento, mas não é isso, irmão. Quem serve no templo é levita. Todos aqueles que trabalham para o bem do outro no templo é levita, é diácono. E antes de exercer um ministério de palavra, é necessário exercer o ministério da servidão. Deus não entrega algo maior sem que você aprenda primeiro a servir. A herança do povo de Levi, deixa eu voltar um pouco, reformular essa frase. As 12 tribos de Judá não contam com Levi, nem com José, porque José teve dupla honra e seus filhos Efraim e Manassés receberam a herança das terras, da terra prometida. E aí se você tira 1 de 12, fica 11, você bota 2, fica 13. Você tem que tirar mais 1 para ser as 12 tribos. Levi foi tirado. Por quê? A herança deles é o próprio Deus. A Bíblia diz que a herança dos filhos de Levi é o próprio Deus, dos levitas. Então, José teve dupla honra e Levi teve a herança que o próprio Deus. Ou seja, é uma honra extrema desde a antiguidade servir no templo. E aí, como eu falei agora há pouco, Deus não entrega algo grandioso para a pessoa sem ela aprender a servir primeiro. José, antes do palácio, ele servia na casa de Potifar, ele serviu na prisão.
Josué, antes de receber a liderança do povo de Deus, ele serviu a Moisés por décadas. Samuel, irmão, servia no templo. Eliseu, que recebeu dupla honra e fez o dobro de milagre de Elias, é conhecido como aquele que derramava água nas mãos de Elias. Ele servia a Elias. E Davi, irmãos, servia no campo. Antes de você receber o ministério de palavra, você precisa receber o ministério de servidão. Então o diaconato é algo muito importante. Eu fui diácono por 3 anos, sentindo a presença de Deus aqui muito forte, irmão. Fui diácono por 3 anos, e quando fui consagrado evangelista, eu até fiquei um pouco triste, porque eu já tinha abraçado, né, a minha posição, e fui entendendo os degraus, né, que a gente acha que está subindo, mas na verdade você está descendo, né, você está ficando cada vez menor para poder ser servo, cada vez mais servo. Então, irmãos, existem uns requisitos para o diaconato que Paulo descreveu em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 ao 13, a Bíblia diz: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé, em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem-se bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, o diácono está construindo uma confiança daqueles que ele está servindo, na fé em Cristo Jesus. E eu quero ressaltar algumas palavras aqui originais. No versículo 8, a Bíblia diz: da mesma sorte os diáconos sejam honestos. A epígrafe, irmão, desse capítulo 3 diz: os deveres dos bispos e dos diáconos. Então começa falando dos bispos, depois vem e fala dos diáconos. E aí no versículo 8 fala: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos. A palavra aqui, honestos, que foi traduzida, em grego é semnos, que significa literalmente dignos de respeito. Essa palavra, ela inspira reverência, mas não pela aparência. Inspira reverência pela integridade. E a definição de integridade, irmão, é você fazer o certo, mesmo quando ninguém vê. Essa é a definição de integridade. Porque às vezes ninguém está vendo, você está sozinho, tem um negócio perdido ali, não sei de quem é, vou pegar, tal. O íntegro não faz isso. Ele deixa naquele lugar e alerta: olha só, tem um negócio perdido aqui, de quem é? Uma vez eu achei um fone na academia, irmão, sem fio, em cima do banquinho. Eu fui chamar o professor. E a academia tem câmera, né? Eu não vou pegar e levar lá na frente, porque nesse trajeto aí a câmera me perde, vai dizer que eu peguei. Então eu penso logo na maldade do ser humano. E aí pensei, fiz o quê? Chamei o professor, falei: olha só, deixaram aquilo ali. Aí o professor: deixa ali que daqui a pouco vem. Eu falei: não deixa não que alguém vai pegar. Pega e leva lá na frente na portaria. Aí ele ficou sem graça, pegou e levou. Então, até aconteceu com garrafinha também. Garrafinha é coisa boba. Mas eu fiz o treino inteiro, a garrafinha estava no mesmo lugar. Passou mais de 40 minutos a garrafinha no mesmo lugar. Na hora que eu estava indo embora, chamei o professor e falou: pega aquela garrafinha, leva lá na portaria, por favor. Tá, vou levar. E alguém esqueceu. Alguém esqueceu. E se deixar lá na frente, na recepção, né, a pessoa depois for lá perguntar, eles vão dizer. Então, irmão, integridade é aquilo que você faz de correto, mesmo sem ninguém ver. E essa palavra aqui, que foi traduzida como honesto, ela significa digno de respeito, que inspira reverência pela integridade, e não por aparência. E depois ele diz, na Bíblia, Paulo diz: não de língua dobre. Literalmente significa não ter duas palavras. Ou seja, não significa só não mentir, mas também significa não ter duas verdades. Pastor, o que é duas verdades? É você chegar para uma pessoa, você conta a história de um jeito, por causa da posição dela, e aí chega uma outra pessoa com uma outra posição diferenciada, mais elevada, e você conta essa mesma história de outra maneira. Isso é ter duas palavras. Você está alterando por causa da pessoa com quem você está conversando. Ou porque você quer inflar seu ego, ou porque você quer ocultar algum mistério,
Né? Isso é ter duas palavras. Literalmente, não ter duas palavras é não de língua dobre, que é a tradução aqui. Então, é não mudar o discurso de acordo com a pessoa. Irmão. E o diácono começa com a sua integridade, reflete nisso. E depois, no versículo 9, diz, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E aqui é muito interessante que mistério, em grego, é mysterion. É muito parecido. Mas a gente acha que mistério é uma coisa impossível de se saber. A gente tem essa definição pré-estabelecida na nossa cabeça, né? Quando a gente fala, é mistério. Então eu não posso... Mas a definição da palavra grega significa que mysterion é uma verdade que foi oculta por séculos e agora está sendo revelada por Deus. É especificamente determinado isso. Mistério da fé que o diácono guarda é a verdade da fé que foi oculta e Deus está revelando a ele. Quando a gente usa mistério na nossa gíria do evangelho, irmão, é mistério. Você lembre que não é algo impossível de saber, é algo que depende da revelação de Deus. Então o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. Irmão, consciência nada mais é do que o tribunal interno que Deus colocou dentro de cada um de nós. É você mesmo fazendo o seu pré-julgamento antes de você ser julgado por Deus. É a sua consciência. Se a sua consciência está tranquila, pura, você já exerceu esse pré-julgamento que Deus colocou dentro da sua cabeça. Isso é uma consciência pura. A consciência impura é a pessoa que sabe que fez besteira, já se julgou e pensa assim, quando o Senhor vê, vai dar ruim. Quando descobrirem, rapaz, estou ferrado. Essa é a consciência falando. Você já está fazendo aquele julgamento interno e foi Deus que colocou dentro de cada ser humano, irmão. Então o diácono, o que ele faz? Ele guarda a verdade da fé que foi oculta, mas foi revelada para ele, numa consciência pura. Sem pré-julgamento. E aí, irmãos, nós vemos aqui que no versículo 13... Paulo diz, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, o ministério de pregação, ele inicia no diaconato porque ele precisa provar que ele entende, não para mim, não para a liderança da igreja, mas para os irmãos que ele serve. É necessário que ele mostre que ele entende o mistério da fé para as pessoas que ele serve, ou ela. Aqui nós temos a diaconisa Nice, o diácono Alexandre e a diaconisa Isabela. Independente do momento, irmãos, nós que temos ministério na igreja, nós não trabalhamos só na igreja. O ministério é um chamado. Esse chamado tem que ser exercido a todo momento. Então, nós temos aqui esses requisitos, eles foram levantados pelos apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, que eu adoro chamar de Atos do Espírito Santo, executados pelos apóstolos. No capítulo 6, versículo de 1 a 7, a epígrafe diz, a instituição dos diáconos. Aqui é a origem do diaconato na igreja primitiva. Diz a Bíblia, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério, na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os que apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos,
e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Eu quero chamar a atenção aqui para algumas palavras que foram utilizadas aqui, irmãos. A palavra ministério, ela aparece 2 vezes. E é a primeira vez que a palavra diáconos, que é uma palavra dinâmica que descreve uma ação, é mudada para diaconia. E aí surge o termo diaconato. Então aqui é traduzido como ministério. Então nós temos que entender que os diáconos, de acordo com as traduções do original da Bíblia, também são ministros. O diaconato foi traduzido aqui como ministério cotidiano. E aí Paulo usa no versículo 4, ministério da palavra, diaconia também. Então ele está separando esses dois, porque o diácono ele exerce esse ministério cotidiano, o diaconato do dia a dia, o serviço de trabalhar para o bem do outro. E ele está distinguindo isso entre a pregação e o serviço. Mas a pregação também é usada a palavra diaconia. Então, todos os apóstolos, pastores, ministros, usam o diaconato para pregar, e os diáconos usam o diaconato, tanto para aprender a pregar, quanto para exercer o serviço na igreja. Porque a palavra é usada aqui, mas nós, no versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, diaconai. E interessante que, voltando para o versículo 2, quando Paulo diz que o ministério cotidiano, e aí sim surge essa palavra diaconato, né? O ministério cotidiano do dia a dia, né? O ministério do dia a dia, o serviço do dia a dia, ele diz no versículo 2, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. A palavra mesa aqui, a gente para tentar entender literalmente, ele está dizendo aqui que não é razoável que deixemos a palavra de Deus para servir na mesa. A gente pensa que ele está falando que vai deixar de pregar para servir, um trabalho, vamos supor assim, literalmente de garçom, servir as mesas. Só que a palavra mesa aqui, em grego, é trapezai, que significa mesa, mas ela representa provisão. E não só provisão, representa justiça, comunhão e cuidado. Ou seja, não é, vou ler essa frase com todos esses significados aqui. Não é razoável que deixemos a palavra e sirvamos a justiça com as pessoas que precisam, a comunhão com as pessoas que precisam, o cuidado, a provisão, ou seja, proteger a igreja. Então, a separação do diaconato foi para que houvessem aqueles que foram selecionados por Deus, consagrados com a mão estendida pelos apóstolos, ungidos para proteger a igreja. Proteger a comunhão, a justiça, o cuidado e a provisão dos servos. E aí no versículo 3, Paulo diz, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, irmão, para ser cheio do Espírito Santo, precisa saber pregar. Se a pessoa não sabe, ou não consegue, ou nunca tentou, ela não se encheu o suficiente. A gente precisa que o Espírito Santo revele. Irmão, se Deus não me der a palavra, não sai nada. Não sou eu quem fala. Deus fala através de mim. Eu peço isso diariamente. Usa-me conforme a tua vontade. A minha boca, irmão, eu separo aqui no caderninho palavras-chave. Para lembrar do que eu preciso dizer. E Deus traz à memória coisas que eu estava lembrando quando eu estava preparando a pregação. Pois se eu for escrever tudo que eu estou falando aqui, eu vou escrever 20 folhas. E eu vou ficar lendo as folhas, aí eu vou menosprezar a inteligência dos irmãos, é mais fácil eu imprimir e dar na mão de cada um. Né? Então, as palavras-chave elas servem para lembrar e para fazer com que o Espírito Santo lembre você através disso que foi escrito. E aí, quanto mais você se enche, mais você ganha sabedoria. Dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Sabedoria em grego é sofia, mas ela não representa inteligência não, irmãos. Sabedoria no grego significa aplicar corretamente a vontade de Deus.
Isso é ter sabedoria. Não é ser inteligente. É completamente diferente e as duas coisas não se comparam uma com a outra. A inteligência ela vem pelo exercício do estudo. Quanto mais você calcular números, mais estudar tabuada, mais inteligente você fica na matemática, mas não necessariamente em biologia. Porque para entender de biologia você tem que entender célula, mitocôndria, entender fagocitose, todas as operações no nível celular, que não necessariamente você vai saber se você estudar geografia. Você precisa saber a capital dos países, o tamanho dos continentes, os oceanos, os rios. Inteligência é exercitar o estudo. Sabedoria é aplicar a vontade de Deus. Então a gente precisa saber distinguir isso, porque os diáconos eles precisam ter boa reputação, que é aquele que seminos, digno de respeito, né, que inspira reverência pela integridade, não pela aparência. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Porque, irmãos, quando a gente fala sobre ministério de servir no diaconato, a gente tem uma profecia do profeta Isaías que diz que já classifica Jesus como servo. Fala do Messias, o ungido de Deus, como servo. Está em Isaías 53, versículo 11. Diz a Bíblia: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Está profetizando sobre a vinda do Messias, falando que o Messias, quando vier, será servo. E olha, irmãos, esse paradoxo que eu falei, rei dos reis, se colocar na posição de servo, o livro de Hebreus descreve muito bem os títulos que o Senhor Jesus tem. Jesus é o sumo sacerdote, profeta e rei. No livro de Hebreus, o autor ressalta no capítulo 4, versículo 14. Capítulo 7, versículo 26, ele fala que ele é sumo sacerdote. No capítulo 1, no versículo 1 e 2, ele fala que Jesus é profeta. E no primeiro capítulo, no versículo 8, ele fala que Jesus é rei. E eu quero ler aqui para os irmãos o capítulo 8, versículo 2 de Hebreus. Esses outros os irmãos podem ler em casa. Capítulo 8 diz... Vou ler o 1 e o 2. A epígrafe diz: o antigo pacto era um símbolo transitório, Cristo é mediador de um pacto melhor eterno. Capítulo 8, versículo 1 e 2. Isso e o segundo. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Irmão, a palavra ministro aqui não é diáconos, é leiturgos. Mas sabe para que significa para que era usada essa palavra? Era usada para quem fazia serviço público em favor do povo. Então, Jesus sendo ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, ele servia. E se nós queremos ser coparticipantes, Paulo diz, se você quer ser coparticipante da vinda de Jesus, você precisa ser coparticipante da vida de Jesus. E a vida de Jesus foi uma vida de servir. Jesus veio nos entregar a promessa de vida eterna na glória. Então, para a gente ser coparticipante da vinda do Senhor, precisamos ser coparticipante da vida de Deus, de Jesus. E aqui, irmãos, eu volto para Mateus, no capítulo 20, versículo 26, diz que não será assim entre vós, falando da autoridade que exercem aqueles grandes do Império Romano, não será assim entre vós. Todo aquele que entre vós quiser ser grande, seja vosso diácono. Porque no reino de Deus, irmãos, a verdadeira grandeza, ela é medida através de serviços. Essa é a grandeza que nós temos que buscar para herdar as coroas que são prometidas para nós. Coroa de justiça, coroa incorruptível, coroa de vida, coroa de glória e coroa
Tem mais uma. De júbilo. As 5 coroas de promessa que nós temos. Então, se eu não me engano, é coroa de glória e coroa de júbilo. Aqueles que servem ao Senhor. Então, irmãos, que possamos meditar cada vez mais nessa necessidade, todos nós, sejamos diáconos ou não, sejamos obreiros ou não, até mesmo como cooperadores na obra, porque precisamos servir para o bem do próximo, daquele que está na igreja. E assim a gente está exercendo o diaconato, estamos exercendo um ministério que o próprio Senhor Jesus exerceu com nós. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.